Boa noite a todos. Prazer recebê-los aqui. Já, de antemão, agradecer ao nosso conferencista, Luiz Felipe Pondé. O Ministério Público agradece através da associação. Agradecer Roberto Oliviano, pelo empenho, né, Liviano? Você que foi o grande responsável por este evento, a sua dedicação em trazer o nosso convidado. Também agradecer ao doutor Eduardo Lian, que, juntamente com o doutor Liviano, é um dos organizadores, né, deste evento que muito nos honra. Queria aqui fazer uma rápida referência ao currículo do nosso palestrante, apesar de que já conhecido nacionalmente, né, os seus artigos, a sua participação na mídia escrita e falada. Luiz Felipe Pondé, ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal da Bahia e depois em Filosofia Pura pela USP. É doutor em Filosofia Moderna também pela Universidade de Paris e pós-doutor pela Universidade de Tel Aviv, Israel. Atuou como professor nas universidades de Marburg, Alemanha, e Sevilha, Espanha. É professor atualmente do curso de pós-graduação em Ciências de Religião da PUC, professor titular da Faculdade de Comunicação da FAAP. Enfim, tem várias obras, né? Uma delas, O Homem Suficiente, Crítica e Profecia, Filosofia da Religião de Dostoiévski. Depois, outra obra, Conhecimento da Desgraça, ensaio de epistemologia pascaliana, tendo o Pensamento no Deserto, ensaios de filosofias da religião, Contra o Mundo Melhor, ensaios do afeto. Enfim, eu acho que simplesmente só o currículo dispensa qualquer comentário a respeito do brilhantismo desse nosso expositor. E nós, acostumados às lides jurídicas, é bom ter alguém do lado que não de dentro das nossas hostes, né? Para que nós precisamos treinar um pouco mais isto, ouvir aqueles que estão do lado de fora, tem para dizer para a gente nada mais especial do que uma personalidade do mundo do pensamento, que é o nosso querido convidado. Eu passo a palavra ao Pondé, o Lian. O Lian? Ok. Então, você dá as boas-vindas aí aos nossos colegas. Obrigado. Boa noite a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer, então, ao Luiz Felipe Pondé, que comparece aqui nessa casa para trazer um olhar filosófico sobre o momento histórico importante que vivemos, em que alguns paradigmas são quebrados. À medida que nós descobrimos o tamanho dos esquemas de corrupção, também descobrimos alguma eficácia, algum ineditismo na atuação do Ministério Público para combater esses esquemas que têm se tomado de assalto o poder público, né, e funcionando às ocultas e com uma enorme carga financeira, tem dominado o país uma política paralela ao poder institucionalizado. E como o doutor Molineiro já adiantou, a grande vantagem de se trazer um pensador da estirpe do Luiz Felipe Pondé é que ele não vem aqui repetir a visão jurídica a que nós estamos acostumados, já seja pelas leituras, seja pelas conversas, seja pelo próprio ofício. Então, passo a palavra ao nosso palestrante e agradeço desde já a sua disponibilidade em nos ilustrar com o seu pensamento. Só uma pequena referência, o doutor Eduardo Lian vai funcionar como mediador e o doutor Roberto Livianu como debatedor. Boa noite. Eu agradeço o convite do Ministério Público, do Liviano, que fez o contato, né? Conversamos sobre a Romênia, não é isso? E é um prazer estar aqui com vocês. É a segunda vez que eu falo
para, pelo menos, parte da plateia que vem do Ministério Público. A primeira vez foi em 2015, no Rio de Janeiro, a convite de uma amiga que ela trabalha no Ministério Público, ela é promotora, procuradora, a Denise. E, por acaso, eu estava chegando naquele dia de Bucareste, estava com 6 horas de fuso, acabei de falar umas 5 às 7 e desmaiei de sono. Foi uma cena inesquecível. Na ida para o hotel, a gente foi olha, fuso, né? 6 horas de diferença. Mas foi um prazer lá, é um prazer estar aqui hoje, falar um pouco, aquilo foi 2015, né? De lá para cá muita coisa aconteceu, né? Assim, eu pensei em falar um pouco, basicamente, 2 frentes, assim. Uma frente é um olhar um tanto mais filosófico, do lugar em que, olhando de fora, é claro, não sou nem técnico em lei, nem filosofia do direito, nem em Ministério Público, um olhar um pouco técnico do lado de fora do lugar que o Ministério Público ocupa, e olhar esse que foi justamente o meu objeto de conversa lá no Rio de Janeiro, no Ministério Público do Rio, e depois falar mais sobre o momento político, e um olhar um pouco político, levando em conta, inclusive, a exposição que o Poder Judiciário como um todo, e todas as suas dimensões, incluindo o Ministério Público, começa a ter, e que me parece muito importante que vocês tenham isso em mente, né? Porque no mundo contemporâneo da mídia e das mídias sociais, uma vez exposto, para sempre exposto, né? Mesmo que você comece essa exposição num lugar de agenciamento do que a gente pode chamar de justiça, grosso modo, ou busca da verdade, esse mesmo lugar ele pode começar a sofrer transformações e variações do ponto de vista da recepção. O que é recepção, que eu estou chamando de recepção? Recepção, em teoria de mídia, significa aquele que recebe a mensagem, né? Quem está em casa, ou quem está na frente do computador, quem está ouvindo rádio, quem está lendo jornal. A gente chama esse sujeito de receptor. E a transformação que uma mensagem vai passando e a forma como esse receptor vai recebendo essa mensagem, hoje em dia é saturado de informação e, portanto, você pode, em 2 minutos, ir de um agente indiscutível do bem a um possível sujeito suposto de pressões políticas de todos os tipos. Isso significa que você pode ir do céu ao inferno em 5 minutos. Porque, no mundo contemporâneo, altamente atravessado pela informação e pela transparência, aqui, quando eu digo transparência, eu não quero dizer verdade exatamente, a gente sabe que em filosofia essa palavra verdade você usa sempre com muito cuidado, mas imagino que em direito também, senão não existiu direito, inclusive, né, se a verdade fosse encontrada na rua, na esquina. Então, assim, existe no mundo que a gente vive, saturado de informação, saturado de mecanismos de informação, saturado de mídias sociais, a tendência é que fique cada vez mais atravessado por várias versões. E eu vou fazer aqui um pequeno exercício com vocês dessa recepção do Poder Judiciário, do Ministério Público, do STF, de todas as dimensões, hoje que, me parece, nós estamos entrando num novo momento em que a aderência pela mídia dos processos que vão sendo trazidos à tona e os conflitos internos entre as figuras que vão sendo condenadas ou que vão fazendo delação premiada, isso vai produzindo na população versões diferentes de um poder que até ontem era tido como o único poder evidentemente fora das pressões políticas, né? Esse momento, me parece que, continuando do jeito que vai, está passando. Está começando a passar, e isso tem um preço. E eu acredito, a minha impressão é que quem trabalha no Ministério Público, no Poder Judiciário como um todo, seja em cargos concursados, principalmente os que trabalham em cargos indicados, precisa ter noção disso.
o que às vezes pode não parecer tão evidente quando você está acostumado com o seu dia a dia, com a evidência do seu objeto de trabalho, com a importância dele, com a missão social que ele tem. E aí eu lembro que a gente conversava no Rio, aparecia muito a palavra hipossuficiente, sujeito, né, cidadão hipossuficiente e tal. E assim, tem um filósofo inglês, que no Brasil a gente não conhece muito ele, mas na Inglaterra ele é muito conhecido, chamado Michael Oakeshott. Esse Oakeshott, você Google fácil, né? Parece carvalho a palavra em inglês, carvalho, oak, só que tem E-S-H-O-T-T, Oakeshott, Michael Oakeshott. Ele viveu no século XX, foi professor, inclusive, de filosofia do direito, trabalhou tanto em Cambridge como Oxford, quanto na London School, onde ele encerrou a vida acadêmica dele. E ele tem um livro muito interessante chamado Políticas da Fé e Políticas do Ceticismo, sem tradução, em que ele faz um exercício que me parece muito interessante, apesar de que ele está falando basicamente de direito anglo-saxão e europeu, a gente está longe do direito anglo-saxão, mas é muito interessante para a impressão, a imagem que eu tenho que o Ministério Público tem de si mesmo. Tá? Primeiro eu vou falar disso e depois eu vou voltar ao tema da política. Na obra específica do Michael Oakeshott, Políticas da Fé e Política do Ceticismo, ele diz que existem duas formas de você abordar a política. E aqui política não entendam política partidária só. Tá? É política entendida como a organização do poder na sociedade e que, portanto, passa, pelo menos, no mínimo, pelos 3 poderes da República. Tá? Portanto, não é para pensar só no PMDB ou no PT quando a gente está falando de política, aqui no caso do Políticas da Fé e Política do Ceticismo. Ele vai dizer que existe, numa ponta, uma tendência a você ser cético em termos de organização, gestão e reflexão e prática do poder. Ele chama de política do ceticismo. E na outra extremidade existe uma tendência a você, que ele chama de políticas da fé, a você crer na capacidade imaginativa e criativa da razão humana na lida com o poder. Trocando em miúdos é o seguinte: quem adere à política do ceticismo acha que, por exemplo, em termos legais, a função do direito é basicamente manter a ordem pública. Não é pensar a sociedade como ela deve ser, nem refletir sobre a natureza de um mundo como ele deve ser, nada de deontológico, na verdade, no sentido kantiano, né? E sim manutenção da ordem, redução da violência, levar em conta hábitos e costumes, a própria noção de jurisprudência. Ele coloca isso do lado das políticas do ceticismo. Uma posição cética em relação à política normalmente produz um olhar conservador sobre a política. E é isso que aconteceu. O Tory, Partido Conservador Inglês, vem do ceticismo do David Hume no século XVIII. Aqui no Brasil, quando a gente pensa no termo conservative, acha que a gente está falando, sei lá, de reacionários, vários tipos. Na tradição inglesa, a posição Tory, como eles chamam, conservadora, vem da dúvida com relação à racionalidade política. O que é racionalidade política? A capacidade que a gente teria de imaginar mundos melhores e colocar essa imaginação em prática. Na hora que a gente coloca essa imaginação em prática, é pior, porque dar em coisa é pior. É o que eles chamam na Inglaterra de closet theories, teorias de gabinete. Pessoas ficam no gabinete imaginando como o mundo deve ser, como o cidadão deve ser, como o direito deve ser, como a igualdade deve ser, como a liberdade deve ser, e começa a produzir instrumentos legais ou políticos, seja lá o que for, para se chegar a isso. Tem outro filósofo inglês, esse não, na realidade não inglês, de nascimento, letão, Isaiah Berlin, que chamava isso de liberdade positiva. É aquela liberdade inventada pelo aparato legal e não dada nos hábitos e costumes ancestrais, né? As políticas da fé, elas tendem ao contrário desse movimento cético. Aqui fé não é fé no sentido de acreditar em Deus, claro, né? Elas tendem ao contrário, elas tendem a um olhar criativo,
há uma fé na capacidade racional de criar mundos. Há uma fé na capacidade racional de produzir aparato legal, aparato político, educativo também, que surja de teorias de pessoas preparadas, inteligentes, estudiosas, no melhor dos casos, de como o mundo e as pessoas devem ser. O ceticismo, no caso aqui, está aplicado à dúvida com relação à nossa capacidade de compreender a sociedade. E, portanto, é melhor pisar no freio, né, nas invenções. As políticas da fé estão do outro lado, estão associadas à crença na nossa capacidade de produzir mundos diferentes e cada vez melhores. Me parece que, pelo menos, a imagem que não só para mim, mas que transparece para grande parte da população, é que se a gente pensar na função do Ministério Público, ele tende mais para a segunda posição do que para a primeira posição, né? No sentido de ver a sua função não apenas como uma função de garantir a sustentação da norma, digamos assim, mas ver a si mesmo como instância civilizadora, né? A lei como instrumento de civilização. E é claro que quando você pensa na lei como instrumento de civilização, de produção de civilização, de melhoria de civilização, de imaginação de como as pessoas devem ser, você está perto da posição das políticas da fé. Do ponto de vista do Michael Oakeshott, essas duas posições, elas são as posições que definem o debate político, no sentido de poder como um todo, no mundo moderno e contemporâneo, né? É uma espécie de gradiente em que o cético total está de um lado e aquele que tem fé total na sua capacidade de regenerar o mundo, digamos assim, né, de redimir o mundo, está do outro lado. E o interessante é que, na mesma obra, o Oakeshott vai falar, então, do que ele chama de nêmesis, né? Ele usa uma figura famosa, né, a nêmesis, deusa grega, que tanto faz justiça quanto vinga, né? Portanto, um tanto cruel. O âmbito da nêmesis é muito diferente do âmbito da misericórdia bíblica, né? Na nêmesis não há perdão, né? No máximo você pode empatar o jogo, só isso, né? E a gente sabe que ela é uma figura... Bom, não é só ela, os deuses gregos são todos meio esquisitos para a sensibilidade bíblica, né? Que Jesus é um cara legal e tal, tem toda aquela imagem. Os deuses gregos são meio loucos, de certa forma, né? Mas, assim, ele vai usar a imagem da nêmesis como uma metáfora para dizer o seguinte. O que ele chama de nêmesis é aquele ponto da curva em que o seu investimento no ceticismo ou na fé começa a se transformar em vício e não virtude. Então, o que ele chama de nêmesis é aquele ponto, uma espécie de break-even point, assim, em que a virtude de duvidar dos excessos, no caso do cético, e a virtude de acreditar na capacidade de regeneração, no caso da fé, o momento em que essa virtude começa a atingir o nível de vício, né? E ele chama isso de nêmesis. Então, ele vai descrever no livro qual seria a nêmesis das políticas do ceticismo e qual seria a nêmesis das políticas da fé, né? E aí ele vai definir que a nêmesis das políticas do ceticismo é uma tendência à inércia. Por quê? Porque o ceticismo tenderia ao hábito e aos costumes, o que é tradição na filosofia. Todo cético tende a valorizar hábitos e costumes, né? E, portanto, se você defende demais a dúvida, você acaba defendendo a inércia. Porque se você... Isso é fácil, não precisa nem pensar numa armação sofisticada, teórica, como ele faz, basta pensar você na sua vida. Quando você tem muita dúvida, você paralisa, né? Você não faz mais nada. Uma pessoa que perde completamente a capacidade de ter fé em si mesma ou no mundo à sua volta, a rota dela provavelmente é melancolia, né? Depressão, alguns cinismo, no sentido do senso comum, não filosófico, né?
que no sentido filosófico é ironia como método e não cinismo no sentido do senso comum. Então, a nêmesis na posição cética levaria a uma gestão da política que tende a não se mexer. É interessante porque, no momento que a gente está vivendo no Brasil agora, não falando do Poder Judiciário do Ministério Público especificamente, a população parece estar tendendo para a posição cética. O grosso da população. E você vê isso como ninguém vai para a rua. Você bombardeia a população com informação, bombardeia, e se você entender por população, aquela população que de 13 até 16, mais ou menos, foi para a rua, que derrubou a Dilma, né? Inclusive os dois movimentos que capitanearam isso, seja o Vem para a Rua, seja o MBL, cada um na sua esfera, que é quase de idade a diferença, né? Ninguém foi para a rua até agora, né? O Barbosa até clamou a população para ir para a rua. Se você faz uma pesquisa, repetidas pesquisas mostram que a população rejeita o Temer duramente, mas não vai para a rua. Isso parece revelar uma posição próxima ao que o Oakeshott chama de política do ceticismo. Ir para a rua para quê? Quem fica no lugar? Para que mexer na estrutura a essa altura? Veja que tem um monte de especialista defendendo diretas, né? Vamos para o pau, não vamos para a rua, vamos para o pau, né? Vamos varrer todo mundo, né? Vamos levar o processo. Inclusive um artigo que o Dallagnol escreveu alguns dias atrás na Folha defendia essa ideia. Vamos até o fim, numa espécie de... você vê aí a posição da fé, ó, numa espécie de redenção um tanto jurídica da condição política do país. Vamos até o fim com isso. Gente de todas as estirpes, né, colegas meus, falam, vamos fazer uma constituinte. Tudo isso significa mexer na estrutura institucional do país. Como a população responde? Xinga o Temer, xinga nas mídias sociais e vai trabalhar. Certo? Quer dizer, a população parece estar reagindo de uma forma cética, não acreditando nas propostas, deixando a coisa correr para ver no que dá, né? Inclusive, e aí eu vou voltar a isso no segundo momento, quando eu te falar um pouco da imagem do Ministério Público, do Poder Judiciário, STF, juízes em geral, nesse momento que eu acho que começa a haver uma mudança disso, e me parece que... Me parece não, é fato, é necessário se prestar atenção nisso. A segunda posição, a nêmesis, a segunda posição, então, a primeira é levar a inércia, né? E muita gente acusa o povo brasileiro agora de estar inerte. Então se mexe. Como? Você está sabendo? Olha só o que aconteceu, olha os vídeos, olha a delação, olha não sei o quê. Cada dia uma delação, cada dia uma delação. A frase das pessoas acaba sendo, tudo bem, a crise está lá em Brasília, né? Eu tive recentemente num evento de empresários grandes, foi no Nordeste, mas tinha gente de vários lugares do Brasil, em que eu vi um deles falando que a população brasileira está descobrindo o preço da política. Está percebendo a precificação da política e decidiu que não vai pagar esse preço agora. O que significa isso na prática? Eles que se virem, e a gente continua, na verdade, querendo arrumar emprego, trabalhar, tocar a vida e ver no que dá. Ainda que todo mundo sabe que política influencia a economia. Mas existe aí um break-even point em que a política pode entrar num voo cego, entrópico. Como a eleição é 18, está muito perto, ninguém nem sabe quem é candidato, ninguém nem sabe quem vai poder ser candidato, né? Ainda tem esse aspecto, né? Se alguém vai se tornar inelegível até lá. Então, a posição da população brasileira agora, apesar de parecer meio estranha, do ponto de vista de filósofos como Oakeshott, é uma posição que se reconhece nela uma racionalidade da dúvida. Na dúvida, eu faço o mínimo possível. E continuo fazendo o que eu consigo fazer no meu dia a dia próximo de mim. No que eles chamam de little platoons, nos pelotãozinhos em que eu vivo. Eu vou tocando minha vida, já que no grande arco do poder a situação está muito insegura, instável, ninguém sabe o que fazer. A nêmesis das políticas da fé, do outro lado, se as políticas do ceticismo levam à inércia e leva a uma certa
parada quase total e o preço que se paga por isso, porque nem todo mundo para, né? As políticas do ceticismo levam a uma excessiva crença na própria capacidade de entendimento do total da realidade. O que significa isso? Significa eu, como pessoa, como instituição, achar que detenho todas as informações e todas as ferramentas necessárias para fazer a transformação que eu desejo. Se a inércia é, digamos, o pecado da política do ceticismo, a vaidade é o pecado das políticas da fé. Vaidade não no sentido banal da palavra, mas vaidade na própria capacidade de instrumentalização da realidade e de transformação dela, né? Eu lembro outro dia, um curso que eu estou dando na Casa do Saber sobre esperança, e aí a gente estava num dado momento lá discutindo verdade, não sei o quê, que é um seminário aberto, um produto novo da Casa do Saber, longo, em que os alunos podem falar bastante. Então, eu tenho alguns alunos na turma que são juízes. Então, no dado momento, uma juíza fala assim, não, para com isso, a verdade é o que consta nos autos. Falou isso, né, uma das alunas. Aí um outro aluno fala, uma outra aluna fala, mas e quem escreveu os autos? Né? Essa é a pergunta típica do mundo contemporâneo. Não, na verdade, ela já está na Grécia, se existisse essa formulação. Você já tem diálogo entre Platão e um sofista Teeteto, né? O famoso diálogo do Platão chamado Teeteto, em que esse problema acontece dessa forma, mas acontece essa dúvida. Afinal de contas, quem produziu a peça final que a instituição considera verdadeira? Está embutido aí a noção de credibilidade da instituição, né? A gente sabe, inclusive acabou de sair no Brasil um livro de um cientista político americano chamado Timothy Snyder, chamado Sobre a Tirania, muito bom, da Companhia das Letras, em que ele elenca vários itens de como combater a tirania, porque está todo mundo meio com medo a democracia está entrando no outro momento de recessão, né, como se fala, né, de certas dúvidas. E não há dúvida que é o melhor sistema que a gente conhece. Ele só é caro, lerdo, complicado, retórico, argumentativo, marqueteiro, ele é tudo de ruim que existe. Mas corrupto, mas todos os outros que a gente conhece são piores. Né? Todos são piores. Então você tem que defendê-lo sendo tudo isso com unhas e dentes. E aí fala o Snyder, um dos tópicos dele é o combate à tirania passa pela defesa das instituições. Você tem que defender as instituições e não as pessoas. Né? Por quê? Porque as instituições são receptáculos de ancestralidade, de tradição de muita gente. E a própria permanência no tempo é indicativo de alguma forma de valor. É claro que qualquer crítico revolucionário radical vai dizer que as instituições, na realidade, são um problema. Muitos dos seus filhos e netos aprendem isso na escola, inclusive nas faculdades. Né? O negócio é transformar as instituições, mudar as instituições, que é da ordem das políticas da fé. Certo? A ideia de que você deve atuar no sentido de que as instituições devem ser transformadas. Você pode, inclusive, criar mecanismos para que a Constituição do país seja continuamente reconstituída. Né? Quando você vai a um jornal, como um colega meu foi alguns dias atrás, e defende abertamente uma constituinte, isso é um ato de políticas da fé. Porque ele está investindo na ideia de que, nesse momento, o Brasil seria capaz de produzir uma constituinte através de pessoas escolhidas pela população que seriam representativas. Né? Políticas da fé, por quê? Porque a gente está com os mecanismos de representação estraçalhados, nós estamos com os agentes de representação até agora bastante combalidos, né? E, portanto, a ideia de você criar uma Constituição agora que visa retomar a noção de soberania popular, que está na base da democracia. Né? Só que a democracia não é um regime de voto direto só, né? Como tem gente que pensa que é. Não. O voto direto é um dos instrumentos da democracia. A democracia, na verdade, é um regime de checks and balances, como se fala. Pesos e contrapesos. Poderes que se limitam uns aos outros. Enquanto os poderes brigam, eu sobrevivo. Se algum poder se tornar absolutamente hegemônico, ele acaba pisando em mim. Mesmo que ele esteja dizendo que é em nome do bem. Certo? Então, isso é puro Tocqueville, século XIX, 1881, análise da democracia americana, democracia na América, um clássico.
O poder nunca é seu amigo. O poder tem que estar em conflito dentro dos corpos intermediários e dos próprios poderes da República, que é o grande valor da democracia. Qual é? Limitar o poder. Todo o poder tem que ser limitado. E só pode limitar o poder outra forma de poder. Certo? Portanto, não pode haver poder mais forte do que os outros. A gente tem vivido no Brasil hoje uma tendência, inclusive com palmas da população, pelo fato do legislativo ser aquilo que é, como todo mundo sabe há muito tempo. O executivo, o brasileiro sempre teve vocação para querer um executivo primeiro mandatário com cara de pai ou de mãe. Certo? Uma certa nostalgia varguista, de alguma forma, né? De um primeiro mandatário ou primeira mandatária que fosse ou o pai ou a mãe. E cuidar dele. Eu lembro daquelas manifestações de 2013, um pedinte na rua, que morava no meio da rua, com um cartaz: Dilma, me tire daqui. Quer dizer, a Dilma não conseguia nem se manter lá, e ele queria, como não conseguiu, no final das contas, né? E veja como as coisas são, tá? Os últimos estudos de democracia nos Estados Unidos hoje são muito interessantes e são muito... a gente tem que assim, tomar muito cuidado, porque assim, eles revelam uma racionalidade do leitor que é muito não racional. O foco da crítica desses estudos, de autores como Bartels e Achen, escreve Achen A-C-H-E-N, e Bartels é B-A-R-T-E-L-S, são os dois autores das pesquisas, apontam para a ideia de que não existe essa coisa chamada consciência política. Essa onda, os livros não são traduzidos ainda para nós, mas não existe, eles chamam a crença na consciência política de folk theory of democracy. Existe um mito de que os eleitores, quanto mais educados, melhores escolhas fazem, e que a gente saiba que são melhores escolhas, evidentemente, e de que a maior parte da população esteja interessada em política, não está. Ninguém normal se interessa pela política, segundo esses estudos. Só se interessa pela política quem é político profissional, quem é professor, intelectual, filósofo, jornalista, ou militante, né? Militante profissional, né? Que esses comitês aí que chamam comitês de representação social, mas são normalmente militantes profissionais que fazem parte deles. Fora esse grupo, a população, o grosso da população, só vai para a rua quando tem alguma crise muito específica que um grupo militante conseguiu mobilizar, como foi o caso de 2013. Eu lembro, eu estava na Band News um dia à noite, lá o país estava pegando fogo, o que a CNN se descrevia como Brazilian Unrest, né? E eu estava saindo do estúdio da Band News e o Pânico me parou dentro da Bandeirantes ainda, programa Pânico, botou o microfone assim na minha frente e falou: Pondé, e aí, você é a favor do impeachment da Dilma? 2013, junho. Eu falei: mas que impeachment da Dilma? A Dilma foi eleita legitimamente, se eu gosto dela ou não, pouco importa se eu votei nela ou não, mas ela foi... Isso antes da reeleição, 2013, né? Não é que, no final das contas, o jornalista do Pânico tinha razão? Não em me fazer essa pergunta exatamente, mas em levantar a questão. Uma das coisas, até hoje ninguém sabe dizer o que aconteceu em 2013, né? Certamente tinha a ver com a jornalista da Folha que levou o tiro de borracha no olho e apareceu na foto dela em todos os lugares, a raiva que todo mundo tem mais ou menos da polícia, porque ninguém gosta muito de quem detém um poder legítimo da violência, né? Todo mundo olha para quem detém um poder legítimo da violência de um jeito meio assim, né? Ele pode me bater, mas eu nele não. Então eu quero a distância dele. As pessoas desconfiam de quem detém um poder legítimo da violência, né? E a qualquer momento essa desconfiança pode aparecer, né? Então, digamos assim, o processo acabou evoluindo para o impeachment da Dilma na segunda rodada, quando ela foi reeleita. A eleição deu quase empate, né? E a economia estava no chão, né? Uma das coisas que leva as pessoas a se preocupar com a corrupção é a economia. Se a economia vai bem, as pessoas normalmente não levam em conta. A apreensão da corrupção é seletiva. O PT tinha razão no que dizia, não para dizer que ele era vítima especificamente, mas que isso é fato. As pessoas têm uma apreensão seletiva da corrupção no seu dia a dia. Isso foi muito claro no caso do Mensalão, né? E foi muito claro no caso do impeachment
da Dilma, certo? Agora, em que a economia dá pequenos sinais de melhoria, o que a população está fazendo? Certo? Fazendo vida de mercador, tá? Tocando de forma cética o seu dia a dia. Então, o que a gente tem hoje percebido é que os estudos de democracia estão começando a se descolar dessa percepção muito idealizada da democracia, né? Essa percepção de que a democracia é um regime que você faz com a mão, né? E percebendo que, depois de algumas décadas de democracia, inclusive nos Estados Unidos, que é a mais antiga, no modelo que a gente conhece de fato, apesar que o primeiro parlamento europeu foi na Islândia por volta do ano 900, muito louco, né? Tinha o quê? 10 pessoas lá, hoje tem 20, mas assim, 300 mil na verdade. E é o primeiro lugar onde se formou um parlamento conhecido, assim, de fato, onde as pessoas discutiam leis e tal, entre os vikings lá. Mas assim, de qualquer jeito, a gente está começando a amadurecer um pouco a percepção da democracia. E uma outra coisa também nessa linha é a gente está começando a engatinhar na percepção do impacto das mídias sociais nas funções representativas. E daí eu começo a me dedicar mais à segunda parte, né? Um pouco a percepção que eu acho que começa a aparecer na população, e não é eu que acho, isso já está sendo apresentado em pesquisa, e tem muito a ver com as mídias sociais. A gente não tem ainda capacidade de avaliar a soma total, entre aspas, do impacto das mídias sociais na vida política. A gente não tem ainda. Por quê? Porque não tem tempo hábil, né? E a primeira geração cozida em mídias sociais são chamados milênios. Eu imagino que tem milênios no Ministério Público, né? Os milênios normalmente dão dor de cabeça em todo lugar, né? Talvez em algum momento vocês terão que olhar para os seus milênios e milênias, né? No mundo corporativo está todo mundo de cabelo em pé com eles estão lá pelos 30 anos, 25, 27, 31, né? São acusados de não respeitar ninguém, serem muito ansiosos, tomam muito ansiolíticos, né? São muito obcecados com a felicidade, acabam infelizes, como normalmente acontece, quando você fica obcecado muito pela felicidade. E também tem essa geração Z, que o marketing inventou isso tudo, né? E a gente usa... A geração Z é gente que teria nascido do ano 2000 para cá, portanto tem no máximo 17 anos, e esse aí já nasceu com o celular no berço, junto com a mamadeira. E vive com os próprios milênios de 27, 28 anos, eu trabalho com muitos deles, inclusive, e então eles já falam, minha irmã de 15 anos, pode ser, não imagina, ela não tem noção nenhuma, tudo que está no celular dela, acha que é verdade. Tudo que aparece no celular dela, acha que é verdade. É a irmã de 25 falando da irmã de 15. Né? Não é uma senhora de 50 anos falando de alguém de 15. Né? Inclusive, esse é um fato interessante. A percepção do envelhecimento é cada vez mais nova. Cada vez mais jovem, você se acha velho. Né? Não é à toa que as pessoas começam a fazer exames de colesterol aos 10 anos, 11 anos. Vai ao dermato com 17, com 22, porque não tem mais o corpinho de 15. Quer dizer, né? Bom, isso é outra história. Bom, essa coisa que eu falo das mídias sociais, a gente começa a perceber o impacto na eleição americana, cada vez mais, né? A gente começa a perceber o impacto aqui no Brasil, no movimento que derrubou a Dilma, tá? A gente percebe o impacto na última eleição da Theresa May, na Inglaterra, no Reino Unido, que ela achou que ia sair bem e levou um ferro enorme, porque os jovens que não votavam há muito tempo foram votar e 68% votou no populista Corbyn. Né? Lá você vê claramente a Theresa May quase paralisada, porque ninguém sabe o que fazer com o Brexit, com aquela decisão em cima de mentiras, fake news, que espalharam na época, com a população mais idosa que votou para a saída, né? Uma população jovem que vive graças à comunidade europeia não foi votar, que achou que não ia passar o Brexit, e agora passou e eles não sabem o que fazer com isso, e aí esses jovens votam no populista Corbyn, que promete dar tudo, universidade de graça, berço, casamento, né, amor, sexo, outra encarnação também paga pelo Estado, quer dizer, né, o Corbyn promete entregar tudo, e como a democracia nas crises tem vocação populista, as mídias sociais são uma ferramenta do populismo. Nunca houve a ferramenta populista como as mídias sociais.
Populismo é solução fácil para problemas complexos. Essa solução fácil pode ter um nome, uma pessoa. E a gente está em 18 aqui, caminhando para a eleição de 18, há risco de populismo, sem dúvida nenhuma há risco de populismo, porque a gente não tem nomes, né? A França recentemente saiu muito bem, tinha uma populista de extrema-direita de um lado, um populista de extrema-esquerda do outro, tipo Corbyn, que era o Mélenchon, na França, chamada França Insubmissa. Esses nomes pegam quando você tem ressentimento e raiva da vida e do mundo, certo? E não tem como não ser ressentido numa sociedade que produz ricos e pobres o tempo inteiro, né? E do outro lado tinha a fascista histórica lá, Le Pen, que é o fascismo raivoso. Raivoso contra A, B, C ou D pessoas. E a França, por sorte, tinha o Macron, que não é que é um nada, mas justamente por ser um nada foi bom, né? Porque ele conseguiu angariar figuras de vários lados, os dois partidos esvaziados, que eram os republicanos e os socialistas, né, o antigo golista republicano, e conseguiu ali construir uma situação meeira que a França saiu muito melhor do que a Inglaterra, né? Porque tinha o Macron que conseguiu fazer o caminho do meio. A pergunta hoje, a pergunta de ouro hoje no Brasil é se nós temos o Macron, né? Porque nós temos dois extremos, um deles pode se tornar inelegível até lá, né? Mas a gente tem dois extremos já, um crescendo da extrema-direita a cada dia. Não vou nem citar nomes, certo? Todo mundo sabe. Mas, assim, se a gente tem alguma opção Macron no meio, né? Até agora a gente não tem, né? Nenhum nome que apareça. Mas, então, a democracia hoje ela passa por várias formas de estresse, e um deles tem muito a ver com a visibilidade das mídias sociais. E aí, assim, eu acho que, desde que começou o Mensalão, já começou no Mensalão, eu lembro que colegas da TV Cultura, desde lá, depois da Lava Jato, brincavam muito dizendo que no Brasil não se sabia mais a escalação da seleção, mas se sabia a escalação do STF. Né? E como isso era bom. Porque isso significa que, sabendo a escalação do STF, significa que a população sabe exatamente quem são os nossos representantes. A gente sabe que o Poder Judiciário não é propriamente o poder representante, certo? Como o Legislativo e o Executivo, é outra forma de relação institucional, mas a população foi cada vez mais migrando para um STF exercendo função de poder moderador. A tendência a jogar muito trabalho, que seria do Legislativo, na mão do STF, é uma tendência meio mundial, não é só brasileira, né? Porque a sociedade, em alguns terrenos, ela caminha a passos muito largos. Muitos desses terrenos vêm de populações altamente preparadas e com grana e com conhecimento, e essa população tem a capacidade de pressionar a máquina institucional muito alto, de forma muito forte, assim como essa população muitas vezes está muito presente nos próprios poderes, inclusive no judiciário. E por isso você tem uma tendência mundial, que é os STFs, digamos assim, quando eles não foram destruídos, como na Turquia e na Venezuela, por exemplo, a autonomia deles, né? Eles acabam se transformando numa espécie assim, de poder que vai indo na proa, resolvendo pepinos que o Legislativo não consegue, quando não é essa a função dele especificamente. Mas ao saber, e aí eu uso a metáfora do meu colega do Jornal da Cultura, muito boa, no momento que o Brasil passou a conhecer a escalação do STF, lembre o que o brasileiro sempre fez com a seleção brasileira. Certo? A piada era, cada brasileiro é um técnico. Lembra do tempo que tinha futebol aqui? Né? Então, assim, cada brasileiro é um técnico. A exposição, e junto o Ministério Público, né? Todo o trabalho de investigação e de processos, né? E denúncias, né? Todo esse conjunto de elementos que muitas vezes a população não sabe muita diferença. Ministério Público, advogado, juiz, né? Fica parecendo que é tudo a mesma coisa, né? É tudo o povo da lei, né? Assim que parece, tipo xerife. É todo mundo xerife, todo mundo pode me prender. E todo mundo que pode me prender, eu olho de longe, né? Estou sempre querendo olhar de longe, porque se a figura pode me prender, então não é alguém que eu devo confiar muito, certo? Tem que tomar meus cuidados,
né? A história do medo do monopólio legítimo da violência lá. No momento que a população sabia, ou sabe, a escalação do STF, significa a exposição do STF, do Ministério Público e de todo mundo que está envolvido no pacote. A prova é que começa a aparecer gente que quer chamar o Moro, é o campeão disso daí, para eleição. Jogar um juiz para ser presidente da República, coitado. Né? Política é para profissional, em política. Né? Mas isso já é a tendência, porque a população tem uma tendência a querer que o presidente seja alguém que ele acha que é santo. Tá? E você sabe que as pessoas tendem a ser extremamente infiéis àqueles que eles acham que são puros. Né? Então, assim, ao saber a escalação do STF, já começa a aparecer esses efeitos, começa a aparecer a pressão da mídia e da população sobre os membros do Poder Judiciário como um todo. E, junto a isso, o Ministério Público. Certo? O que significa essa pressão? A pressão na democracia é uma pressão que funciona o tempo inteiro como suspeita. O tempo inteiro como suspeita. Você começa a suspeitar de que, de repente, existe ali, e eu já tive chance de estar em certos ambientes de amigos que tinham juízes e promotores e tal, em que a fala era sempre assim, olha, suspeitar de concursado não, indicado até pode ser, concursado nunca. Quando você ouve esse tipo de separação, é porque ali já existe uma suspeita posta. Então, assim, o caso, a necessidade... O Flávio, né? Não, o Luiz? Tudo bom? Prazer em revê-los. Então, assim, quando você começa a ver figuras ligadas ao Poder Judiciário explicando coisas, ou se explicando, ou tendo que fazer afirmações do tipo, eu sou um fiel defensor da justiça, pode saber que quem está ouvindo isso já não está acreditando. Certo? E quando você tem que falar isso, é porque já está se instalando a suspeita. Então, o preço pelo protagonismo dos últimos anos, o preço pelo investimento, pelo resultado da transparência. A transparência é para todos. Né? Assim, a transparência como resultado de recurso técnico, eu quero dizer. Né? Que é o que acontece muito hoje. Dinheiro deixa rastro. Tudo deixa rastro. Se você amanhã entrar numa loja, numa joalheria, e for comprar uma peça que custa 10 mil reais, e você disser para o vendedor que você quer pagar cash, ele vai saber com certeza das duas uma. Ou você está lavando dinheiro, ou você está comprando para quem não deve. Ou as duas coisas juntas. Ou as duas coisas juntas. Né? Ou as duas coisas juntas. Por quê? Porque você está evitando a transparência. O Dostoiévski, no século XIX, que era um sujeito que viajava muito porque ficava devendo dinheiro, né? Era viciado em jogo, amante e vodka, né? O tripé russo básico. E assim, até hoje. Então ele fugia muito de Moscou, de São Petersburgo, porque os caras queriam matar ele, né? Por isso que ele escrevia tão... Se eu observar os livros do Dostoiévski, não tem fim, né? Tudo meio chutado, assim, porque ele tinha que acabar, porque ele já tinha gasto o adiantamento de um e tinha que começar a escrever o outro. Né? Mas como é Dostoiévski, todo erro é grandioso. Né? Mas, assim, então ele passa um período em Paris e Londres, fugindo, ele escreve uns artigos para jornais, ele tinha uma coluna no jornal na Rússia, e ele vai a uma feira de ciências que tem um castelo de cristal, onde tudo é transparente. E ele fala que o mundo do futuro, tudo seria transparente. Que inferno que seria. Porque tudo fica exposto. Então, assim, e eu vou fechar por aqui para ouvir o Leviano e poder conversar com vocês um pouco. Algum tempo atrás, as grandes marcas de revista, eles fizeram um evento aqui em São Paulo para discutir a pós-verdade.
né? Que vocês sabem muito bem o que é. E eu comentei isso com alguns alunos meus de pós-graduação em moda na FAAP, por acaso. E eles foram todos, eram cerca de 25 alunos, todos que falaram, as grandes marcas querem se defender de nós, né? Das mídias sociais, porque nós, na verdade, pomos ela em dúvida. Ou seja, as grandes marcas fazendo o evento, preocupadas com o fato de que fake news está solta. As pessoas que estão em mídias sociais, quase todo mundo, achando que as grandes marcas estavam querendo se defender, na verdade, do poder que o povo tem com as mídias sociais. As grandes marcas culpando as mídias sociais pela fake news e as mídias sociais culpando as grandes marcas por querer reservar seu poder de manipulação. Então, a exposição, e aí, assim, independente, muitas vezes, do teor objetivo daquilo que você faz, eu acho que se fala muito da morte da privacidade por conta das mídias sociais. Mas existe uma outra senhora ou senhorita em situação difícil por conta das mídias sociais, que é a objetividade. Se a objetividade nunca foi fácil de estabelecer, ou estabilizar, como se fala em epistemologia, agora ainda é mais difícil. No mundo da mídia em que a gente vive, em que a mídia e as mídias sociais vão produzindo versões cada vez maior das coisas, né? A dificuldade de você se manter distante do impacto da exposição é gigantesca. E por isso, o protagonismo do Ministério Público e o protagonismo do STF, de todos os níveis do Poder Judiciário, começa a pagar o seu preço. E quando o chamado cidadão da democracia olha para alguma coisa, ele olha sempre desconfiando, né? E ele começa a fazer as teorias conspiratórias, que às vezes é derrubaram o avião do Teori Zavascki. O Fachin foi eleito. O Fachin era do MST. O Fachin aceitou a denúncia do Temer muito rápido. Mas o processo do Lula é super lento. E aí vai, né? Quer dizer, e a gente tem que levar em conta que a recepção da mensagem nunca é aquilo que você acha que está emitindo, né? A mensagem passa por níveis hermenêuticos, como se fala, né, da hermenêutica, níveis hermenêuticos extremamente variáveis. E, portanto, a imagem, esse foco, quando a presidente Carmen Lúcia vai à mídia dizer que então, né, e vai criticar então a exposição excessiva, ou vão falar de outro que dá muita entrevista, né? A lei de você não deve dar entrevista, depois ele mesmo quebra a lei de juiz não falar demais, né? O que significa um juiz não falar demais, né? O filósofo Sêneca romano dizia: quando lembro do que falei, invejo os mudos, né? Quer dizer, não falar demais significa não expor, mas à medida em que a população foi chamando o Poder Judiciário para o centro, e ele foi se colocando à medida em que ele se transformou numa espécie assim, de defensor da justiça e da verdade, na medida que você vai entrando nesse lugar, a população vai começando a olhar para você e vai começar levantando suspeitas. E isso daí é meio inevitável. É um pouco, me parece um tanto inevitável. Então, eu acredito que eu brinco até com alguns amigos dizendo que cada vez mais vocês vão precisar de PR, Public Relations, né? E quando você precisa de PR, significa que alguma coisa, em algum lugar, aquilo se perdeu. Porque você está tendo que sustentar uma imagem, e sustentar uma imagem não é só derivado do conteúdo que você faz. Sustentar uma imagem significa ciência de sustentar a imagem, técnica de sustentação da imagem. A maré ainda está completamente a favor dos agentes do Poder Judiciário, né? Ainda está completamente a favor. Isso você mede pela tendência populista de você querer juiz como presidente, né? Mas essa tendência, ao mesmo tempo, ela começa a girar no momento em que as pessoas começam a se perguntar se não existem identificações ideológicas, interesses econômicos, que perpassam
o Poder Judiciário como perpassariam todos os outros poderes. Então, toda exposição tem um preço. E, por isso, recentemente, entre colegas que trabalham na mídia, a gente debatia a relação com as mídias sociais, e isso vai ficando claro, é o seguinte: se você é uma pessoa que tem exposição pública, você não deve ter vida privada nas mídias sociais. Eu diria que isso vale para todo mundo aqui, certo? Você tem atividade de exposição pública, vida privada nas mídias sociais deve ser zero. Zero. Nada de foto batendo, cantando parabéns, o aniversário, não sei de quem. Certo? Ou de você em férias, na França. Não, junto com o Corinthians, nunca. Porque aí a certeza vai ser imediata. Né? Nunca. A relação com as mídias sociais deve ser só profissional. Só de conteúdo profissional. Porque no momento que você coloca a vida privada nas mídias sociais, imediatamente a vida profissional já é um problema. Então, assim, na verdade, a transparência que as mídias sociais produzem é mais ou menos como se fala com relação ao sexo. Você tem que tomar cuidado, tem que ter uma prática meio safe sex, certo? Com as mídias sociais é a mesma coisa. Ela é promíscua, ela é rápida, muito ágil, né? Nenhuma fidelidade é coisa nenhuma. Né? Ninguém tem fidelidade a coisa nenhuma, mais ao ódio do que qualquer outra coisa. Uma das formas mais fiéis do ser humano é o ódio. A quem você odeia, normalmente você é mais fiel do que a quem você ama, na verdade. A gente sabe disso, né? A gente odeia com mais sinceridade do que ama. Mas, assim, isso aparece nas mídias sociais. Mas, então, eu diria, basicamente, assim, é chegada a hora desse protagonismo de vocês e todo mundo que trabalhe em o STF, acima de tudo, o Ministério Público também, tomar consciência que a exposição no mundo contemporâneo da mídia é sempre uma faca de dois gumes. Né? Você fica bem na fita, mas começam a querer filmar coisas de você e começam a fazer perguntas e, em algum momento, alguma coisa sempre pode aparecer. Né? Então, a transparência que as mídias sociais vão produzindo é um fenômeno que vai transtornar, tanto no sentido positivo quanto negativo, né? Eu falo transtorno no sentido de disrupção, os nossos vínculos representativos. E até esse momento, aparentemente, ela fortalece esquemas populistas. As mídias sociais fortalecem esquemas populistas e desconstrói instituições. Isso é uma coisa bem perigosa das mídias sociais. Obrigado.